Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, começa agora mais um Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e trago agora um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação. A semana foi marcada por mais uma leva de depoimentos na CPI da Covid no Senado. Na terça-feira, a comissão ouviu o tenente-coronel da reserva Elcio Bruno de Almeida. Vamos acompanhar, então, um breve resumo na reportagem de Levi Guimarães. Tenente-coronel da reserva Elcio Bruno se recusa a responder perguntas da CPI envolvendo a empresa Davat. O militar preside a ONG Instituto Força Brasil e teria levado supostos vendedores de vacinas a uma reunião no Ministério da Saúde. Os parlamentares apuram qual era a influência dele dentro do governo e a relação com o ex-número 2 da pasta, Elcio Franco, que trabalhou na gestão de Eduardo Pazuello. Já a americana Davat está no centro de uma investigação sobre pedido de propina em negociação de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Elcio Bruno foi à CPI amparado por uma decisão da ministra Carmen Lúcia do STF que dava a ele o direito de não produzir provas contra si. Na apresentação, o tenente-coronel da reserva avisou que não responderia às perguntas. Informo que, exclusivamente por orientação da minha defesa técnica, me reservarei ao silêncio quanto a toda e qualquer pergunta envolvendo os assuntos tratados nos requerimentos aprovados por esta comissão. Antecipo a vossas excelências que me reservarei ao silêncio quanto às perguntas relacionadas à empresa Davat ou seus supostos representantes, ao Ministério da Saúde e seus atuais e ex-servidores. A fala do depoente irritou os senadores que classificaram como equivocada a interpretação de Elcio Bruno ao habeas corpus. O presidente da CPI, Omar Aziz, autorizou o início do depoimento, mas esclareceu. Há limites nessa concessão de habeas corpus. Saiu aqui uma comissão parlamentar de inquérito que tem Vossa Excelência aqui como testemunha. Testemunha que Vossa Excelência, nas suas primeiras falas, já demonstra que participou ativamente dessas conversações. E a gente quer saber, Vossa Excelência, com 63 anos, com a experiência que tem, cai numa conversa de vigário da Davat, sem pesquisar com quem o senhor está sentando, para tratar de um assunto tão sério que era salvar vidas com a compra da vacina. Os senadores também apuram um suposto envolvimento de Elcio Bruno na propagação de notícias falsas na pandemia, com conteúdos contrários à vacinação e favoráveis a tratamentos sem eficácia comprovada. Ele não respondeu a perguntas sobre o tema. O nome do tenente-coronel foi citado por representantes da Davat durante oitivas na CPI da Covid. O militar intermediou um encontro entre a empresa e o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Na ocasião, eles teriam discutido a compra de 400 milhões de doses da vacina produzida pela AstraZeneca. Elcio Bruno argumenta que o Instituto Força Brasil passou a defender a participação privada na aquisição de imunizantes. Surgiu no IFB uma grande preocupação em relação à gestão da crise sanitária, razão pela qual o Instituto passou a defender a possibilidade de empresas e entidades privadas passarem a participar do processo de imunização nacional. O IFB solicitou um encontro junto ao Ministério da Saúde para discutir uma maior regulamentação sobre a forma com que seria operacionalizada a participação do setor privado na vacinação. Aqui é importante esclarecer. A solicitação da agenda foi feita por via formal e em um momento que eu sequer conhecia os senhores Cristiano Carvalho e Luiz Paulo Dominguete. Elcio Bruno, porém, não quis dar detalhes sobre a reunião do Ministério da Saúde. Ele também negou qualquer envolvimento no jantar em que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, teria pedido propina a Dominguete. O tenente-coronel alega que nunca teve qualquer relação de amizade com Elcio Franco, ex-número 2 do Ministério da Saúde. De acordo com o depoente, o Instituto Força Brasil jamais recebeu dinheiro público. O Instituto Força Brasil jamais recebeu qualquer centavo
do poder público e nem poderia receber. Que outras pessoas facilitaram ou possibilitaram a realização de reuniões de Vossa Senhoria com membros do Ministério da Saúde? Senador, sobre este ponto, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Mas não é por orientação do advogado. Vossa Senhoria, repito, só pode se recusar a responder às perguntas que o auto-incriminem. E não vejo que é o caso dessa pergunta que acabo de fazer. Diante da insistência do senador Renan Calheiros, o advogado do depoente pediu a palavra. A defesa reiterou que cabe ao depoente decidir o que pode ou não falar. Palavra com a douta defesa. Apenas um esclarecimento de ordem técnica. Tanto a ministra Carmen Lúcia como o ministro Fux, em consulta realizada por essa CPI, ambos deixaram registrados em suas decisões que o direito em decidir sobre o silêncio é exclusivo do convocado. Elcio Bruno negou qualquer intimidade com o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que teria apresentado a ele os representantes da DAVAT. Durante a sessão, foi mostrada uma foto em que os dois aparecem em um almoço. O senhor estava perguntando sobre jantar que houve antes da reunião. Quando terminou a reunião, no dia 12, na Secretaria Executiva, estávamos em lockdown, os restaurantes estavam fechados, o reverendo Hamilton nos convidou para almoçar nessa residência, participamos do almoço e pode ver ali que está Marcelo, participou da reunião. Ainda fizeram uma aglomeração. Sem máscara. Coronel, mas veja o seguinte, o senhor disse que não tinha nenhuma intimidade. Pela foto tem intimidade bastante. Intimidade foi um almoço, convidado para um almoço, está com fome, vai comer, não tem intimidade nenhuma nisso. O depoente passou a ser acusado pelos senadores de faltar com a verdade. A MDBista Simone Tebet foi a mais enfática ao interpelar o tenente-coronel Elcio Bruno. Vossa Senhoria tem o direito de ficar calado, mas Vossa Senhoria não tem, com o habeas corpus da ministra Carmen Lúcia, o direito de mentir a essa CPI. Não pode mentir. Vossa Senhoria acabou de faltar com a verdade. Almoço ou jantar, a pergunta do relator foi: o senhor tinha intimidade ou não com o nome proposto? Vossa Senhoria jantou ou não? Teve alguma comunhão de mesa com os personagens? E Vossa Senhoria disse mais de uma vez que não. Senadora, isso é faltar com a verdade. Vossa Senhoria não tem um HC para mentir nessa CPI. Não. Diante da fala de Simone Tebet, o presidente do Instituto Força Brasil negou que estivesse mentindo. Elcio Bruno fez uma provocação e os senadores reagiram. Eu fui convocado a essa CPI por conta de ter participado supostamente de um jantar no dia 25 de fevereiro, quando se falou no jantar. Não é verdade também. Não é isso também. Não é verdade também. Só esclarecendo, a razão de vossa convocação aqui é eventual tráfico de influência seu para a realização dessa reunião dia 12 de março, em que existia um contexto de propina de $1 por vacina, e que poderia até ser mais. A razão é esta. Só para ficar claro, as razões de convocação de Vossa Senhoria a essa comissão parlamentar de inquérito. Nessa semana tumultuada, a proposta de emenda constitucional que viabilizaria o voto impresso foi votada. Porém, no mesmo dia, ocorreu um desfile de veículos blindados na esplanada. O evento tinha como objetivo entregar um convite ao presidente Jair Bolsonaro. Os senadores da oposição na CPI da Covid enxergaram o ato como intimidatório, enquanto a base governista nega tal acusação. O assunto, é claro, foi debatido em Os Pingos nos Is. Vamos acompanhar. Os deputados e senadores ficaram assustados por nada. Olha, a polícia sempre usa uma técnica infalível. Quando estão procurando bandidos, ligam a sirene, as luzes, e aí os bandidos saem correndo e é o momento da captura. É assim. E os cidadãos comuns, que não devem nada à justiça, ficam impassíveis, caminham normalmente e se sentem até seguros, né, com esta ostensividade, com a participação da segurança pública. Então, não há motivos para ficar assim assustado. Não foi tentativa de intimidação. Essa data já estava marcada há muito tempo para transportar esses blindados
para a transferência dessa carga é necessário um planejamento, é preciso tempo, e é exatamente isso que está sendo testado nesta manobra tradicional aqui no Planalto Central do país, em Formosa, aqui do lado do Distrito Federal. A novidade é que haverá participação de Exército e Aeronáutica, e isto é muito importante. Só para exemplificar, a música do Geraldo Vandré diz que os militares ficam, armados ou não, quase todos perdidos de armas nas mãos, e os quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria ou viver sem razão. Não é assim. Os militares não ficam perdidos. Os militares estudam e trabalham e treinam duro. É duro o dia a dia da caserna. É comprometido. E não é a antiga lição de viver pela pátria e viver sem razão, não. A história real é essa mesmo. É uma atividade que exige empenho total, exige dedicação exclusiva e séria com a pátria e não com uns ou com outros, ou os que passaram ou os que ficaram. Esta é a real vida militar. Esta manobra aqui no Centro-Oeste visa fazer exatamente este entendimento entre forças, né, as várias forças, as armas e assim por diante, e testar e verificar a cadeia de comando, o que deu certo, o que não deu, e é preciso treinar, é preciso estar em atividade. Forças Armadas são, na verdade, como manutenção. Você só descobre a força e a validade dela quando a luz apaga. Se não tiver manutenção, se não tiver alguém para subir no poste e trocar o equipamento, né, o transformador, você vai ficar no escuro. E as Forças Armadas existem exatamente para dar esta segurança. Então eu digo aos deputados e senadores, em vez de se sentirem ameaçados, se sentirem seguros com a presença das Forças Armadas, uma autoridade de Estado. Havia sim a intenção de mostrar essa unidade, isso foi demonstrado das Forças Armadas, a operacionalidade e inclusive esse apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Mas nada contra a Constituição, contra o Congresso Nacional e contra as votações. A votação vai acontecer normalmente. Não houve nenhuma tentativa de impedimento de entrada no Congresso, nem nada disso. O que há, na verdade, é política, muita política. Os tanques se foram e ficaram um pouquinho os punhais da política. Esses são muito mais perigosos do que tanques nas mãos de militares cientes do seu dever patriótico e do seu dever constitucional. Fizeram uma grande confusão por nada, absolutamente por nada. Foram-se os tanques, os punhais continuam por aqui. Olha, a gente viu nada mais do que o que já estava, como o Zé muito bem colocou aí, já estava programado há muito tempo, já fazia parte da agenda do Exército, também da agenda do presidente Jair Bolsonaro. E a gente, obviamente, vai ver mais do mesmo diante da mesma oposição histérica, nada propositiva, infantil, imatura, que vê fascismo em tudo, que vê golpe em tudo, que vê nazismo em tudo. E não tem muito o que falar não, viu, Vitor? Infelizmente, nós vivemos no Brasil hoje num solo, num terreno político que não é muito fértil no debate das ideias e muito por culpa dessa oposição aí histérica, né, imatura. O interessante disso tudo é que eles gritam, né, ditadura, 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 nessa ditadura e nesse fascismo aí imaginário já há muito tempo, como o Fiuza muito bem coloca, né, uma resistência de auditório. E, no entanto, não falam nada diante da ditadura de toga que nós estamos vivendo, a verdadeira ditadura que nós estamos vivendo. O poder judiciário entrando em outras esferas institucionais, rasgando a nossa Constituição. Somos repetitivos aqui, porque todos os dias nós estamos falando a mesma coisa em situações diferentes, o que é mais preocupante ainda, né? Porque se fosse um problema que houve uma ruptura institucional ou um desrespeito constitucional isolado, mas não. Todos os dias nós falamos dessas rupturas institucionais, desse desrespeito absurdo pela nossa Constituição toda semana,
por vários dias e vários motivos diferentes e vários eventos diferentes. Então, não é muito... já é óbvio para todo o país que nós estamos diante, sim, de uma ditadura aí da toga, né? E como Rui Barbosa diria, é a mais preocupante, a ditadura do judiciário. No mais, como o Zé disse, desfile normal, já agendado, e deixa a oposição gritar. Nós temos problemas muito maiores no Brasil para tomar conta e consertar, Vitor. Bom, e antes de passar para o Guilherme Fius, acrescento uma informação ainda sobre esse tema. Os chefes dos demais poderes recusaram o convite do presidente Jair Bolsonaro para assistir ao desfile militar ocorrido na manhã desta terça-feira. Ontem, o presidente publicou nas redes sociais o seguinte convite, aspas, Senhor presidente do STF, Câmara Federal, Senado, TCU, TSE, STJ, TST, deputados, senadores. Como ocorre desde 1988, a nossa Marinha realiza exercícios em Formosa, Goiás. Como a tropa vem do Rio, Brasília é passagem obrigatória. Muito me honraria sua presença amanhã na presidência, 8h30, onde receberei os cumprimentos da Força e lhes desejarei boa sorte na missão. Assinatura do presidente Jair Bolsonaro, chefe supremo das Forças Armadas. Na semana passada, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, promoveu uma ruptura e cancelou unilateralmente uma reunião entre os chefes dos três poderes. Agora sim, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Olha, esse aceno do presidente é o que tem sido feito por ele, pelo seu governo, desde o início do mandato, né? Nós lembramos muito bem a enorme frustração desses, né, que a Ana lembrou, que são os democratas de auditório, né? O 2019 amanheceu com suásticas pintadas nas paredes, né? Em muros no país. Eles têm realmente um sonho, uma tara pela ditadura que não veio. E aí, quando esse governo foi propor a reforma importantíssima, que era a reforma da Previdência, e articular com o parlamento democraticamente, nós vimos o ar de decepção, né? Desses que estão fazendo cara de nojo. Mas eu quero dizer, às vezes eu pergunto assim, mas por que você frequentemente se refere ao Temer, ao período Temer? Eu respondo o seguinte, eu vou me referir sempre ao período Temer, porque é idêntico. Essa tentativa de cercar e isolar o presidente, né, e aí eu acho que é importante porque demarca, né, não, mas será que eles estão querendo ajudar o governo Bolsonaro? Então já fica demarcado aqui, é idêntico. É o mesmo cerco. Olha, no período Temer, nós tivemos não só um cerco ao presidente, inclusive com uma delação fajuta, né, que era uma tentativa de deposição do presidente, como nós tivemos passeata de direta já na rua. O Temer era o mal da galáxia. O Temer era o bandido mais perigoso da história do país, etc, etc. Já esqueceram, porque mudou o alvo. Mas o Supremo Tribunal Federal estava nessa mesmíssima postura refratária em relação ao Palácio do Planalto antes desse governo. Então, fim de papo, fim dessa conversa de que, não, mas será que é um alinhamento? Não, não é não. Essas forças, essa resistência cenográfica, que está desesperada pela ascensão de uma força autoritária para ela se fazer de vítima, e de um herói, de um heroísmo inventado, né? Isso aí está presente já, infelizmente, há bastante tempo. Então, nós chegamos, de fato, a um ponto em que todas as provocações diuturnas que nós vemos nesse período completo, veio uma crise sanitária gigantesca, eles não têm menor problema para eles. Eles continuam lá, tentando chutar o pau da barraca de qualquer maneira, tentando imputar acusações o tempo inteiro, é uma coisa neurótica realmente. E aí chega o momento do ano que precede a eleição, né? E nós vimos isso. O resumo é simples e está na cara de todo mundo. A vulnerabilidade do sistema foi mostrada, resultou, inclusive, né, no debate, no último capítulo desse debate, né, a demonstração de que o sistema foi violado
na eleição de 2018, ficou invadido por mais de 6 meses. Os arquivos que poderiam ser objeto dessa investigação foram apagados dentro da jurisdição do próprio TSE. Mas se isso não é motivo de suspeita e de desejo de aprimoramento da segurança do sistema, eu não sei mais o que será. E, diante disso, estas forças, que são o Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, que arbitram, que presidem o processo eleitoral, não só fingem que isso não aconteceu, como passam a fustigar ainda mais o governo, o Palácio e os grupos proponentes do chamado voto auditável. Aí vem a reação natural e eles tentam criar essa história de uma crise institucional, tentam aí realmente, como fez o ministro Luiz Fux, presidente do STF, sem sutileza alguma, está cancelada uma reunião, assim, de uma ruptura institucional de forma colegial, como se essa guerra não tivesse declarada há muito tempo. E aí vem a questão da votação. Qual é o ambiente que precede essa votação? É o pior possível, porque você tem, por exemplo, um vice-presidente da Câmara dos Deputados dizendo vão tomar uma derrota acachapante. Eles estão todos, o ministro Barroso, que é presidente do TSE, estão todos zombando de um anseio da população. Zombando flagrantemente, na cara de todo mundo. Vão tomar uma derrota acachapante, etc. e tal. Então, considerando, Vitor, que o árbitro dessa eleição é esse que se recusa a ver uma violação no sistema, nas suas barbas, e é o mesmo, faz parte da mesma corte que reabilitou eleitoralmente um ladrão para disputar essa mesma eleição, é claro que o povo não vai ficar tranquilo. É claro que o povo está se perguntando, e está mesmo, nas ruas onde não vão esses impertigados de gabinete, ele está se perguntando, e aí? Se ficar esta eleição sob suspeita, como é que vai ser? Qual vai ser a reação quando a institucionalidade derrete? Quando os árbitros dizem que não vão jogar limpo, ou dão a entender? Essa é a grande inquietação. Foi aí que nós chegamos nessa grande inquietação sobre como se reage a instituições que estão sendo muito mal conduzidas na base da pura provocação. E agora a análise de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Bom, os jornais noticiam um golpe por dia, dado pelo presidente Bolsonaro. Todo dia tem. Uma das minhas diversões prediletas no momento é ler o jornal no dia seguinte, para ver o que é que aconteceu, o que eles deram, o que eles anteciparam corretamente. Nada. Agora seria um golpe militar com mísseis na Praça dos Três Poderes, eles iam bombardear o Supremo, porque essa foi a reação dos editorialistas. Leiam a Folha e o Estadão agora, para ver o que é que aconteceu. É absolutamente ridículo, É demonstração de força, para quê? Deixem o Exército, a Marinha, aeronáutica sossegados, eles são profissionais, não vai acontecer isso aí. O que há, repita-se, é a ditadura do Supremo e um imenso cinismo que leva, por exemplo, vou mudar agora a direção, mas estou falando do mesmo fenômeno, que é esse surto de cinismo que contamina os chamados democratas de manifesto. Eles acham que ocorre um golpe por dia aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, o candidato deles, que é o ladrão Lula, deu o seguinte recado sobre as eleições na Nicarágua. Ele disse, olha, eu recomendo, eu aconselho o meu companheiro Daniel Ortega a não abrir mão da democracia. Que democracia? Daniel Ortega está no poder desde 2007. A democracia desmaiou naquele momento e ainda não acordou e só acordará depois da saída dele. Ele organiza um simulacro de eleições, de tempos em tempos, e ele é o candidato único. Os outros não existem. Ele já afastou, usando o chamado Conselho Eleitoral Supremo,
6 candidatos ele tinha afastado antes do conselho do Lula para manter a democracia. Depois do conselho, agora, fim de semana, ele afastou o 7º. E todos são acusados de violações eleitorais. 7. Já ele vai ser candidato único, vai se eleger. O PT e os seus satélites, e todos os que acham que o Lula é um estadista nesse momento, eles fingem que não percebem isso aí. E onde há uma ditadura, de fato, está tudo bem. No Brasil, que vive no regime democrático, que a Nicarágua, né, viu enterrado pelo presidente que se tornou ditador, Daniel Ortega, já em 2007, ali vai tudo bem. Então é muito cinismo e muita loucura, né? Esse pessoal não é normal, não. Quer dizer, achar que a Marinha vai dar um golpe repetindo um desfile que faz sempre só porque mudou o trajeto é um negócio muito brasileiro, né? No pior sentido. Você falou da repercussão ao desfile, Augusto, e a gente traz agora mais algumas reações. A gente começa aqui com o Rodrigo Maia, deputado federal, ex-presidente da Câmara. Rodrigo Maia disse: não é acaso, é semelhança e método idênticos. Estamos vivendo um chavismo de direita. Não é acaso, é semelhança e método idênticos. Estamos vivendo um chavismo de direita. Bolsonarismo e chavismo são irmãos. São populistas, irresponsáveis, paranoicos e inconsequentes. Lula afirmou: já fui chefe das Forças Armadas, eles sabem como tem que se comportar, cuidando da nossa soberania dentro da Constituição. O Bolsonaro se comporta como se as Forças Armadas fosse um objeto particular dele, como se fosse um brinquedo. Não tem conversa especial com Forças Armadas, vou tratá-los com respeito, como temos que tratar todas as instituições. Isso que aconteceu hoje foi uma coisa patética. Se o Bolsonaro queria uma foto com um militar, era só ter visitado um quartel. O governador Flávio Dino declarou: em 1964, parlamentares do centrão da época e da direita acharam que tanques não mexeriam com eles. Entraram nas primeiras listas de cassação dos mandatos. Vários morreram no exílio ou com direitos políticos suspensos. Essa vil ameaça de hoje não pode ficar impune. Zé Maria. Olha só, as reclamações são parecidas, né? Empurrar o presidente Jair Bolsonaro, como disse o Augusto aí, para o golpismo. Isto não é real, não há esta possibilidade. O presidente é o presidente. Ele vai dar golpe em quem? Com que objetivo? Nele mesmo, né? É estranho. O que acontece é o seguinte, é que no governo Lula, os militares foram colocados de lado, e ministros, e assessores, e próximos do palácio, eram ex-guerrilheiros, eram comunistas que fizeram cursos no exterior e que foram banidos e que voltaram. Lula chegou a ter 12 no primeiro escalão, exatamente desse pessoal vindo da luta armada. Então é assim mesmo, a gente anda com aqueles que você está próximo, ou seja, você anda com quem você tem identidade. Eu gosto de contar aqui uma história de um deputado do Rio Grande do Sul que chegou aqui no primeiro mandato, não conhecia bem a estrutura da Câmara e ele resolveu nomear os assessores. Assessores parlamentares são nomeados aqui sem concurso, né? E no gabinete dele, ele decidiu fazer uma avaliação externa. Chamou lá o mais qualificado, era um anão. Ele não tinha preconceito, falou: perfeito, você vai ser o chefe de gabinete aqui em Brasília. Aí, quando ele ia saindo para voltar ao Estado, o anão, recém-nomeado chefe de gabinete, perguntou: e os outros? O deputado perguntou: existem outros? Sim, outros 6 anões foram nomeados pelo chefe de gabinete. Quando o deputado voltou, todos estavam lá, ou seja, quem que o anão conhece? Outros anões, são familiares e assim por diante. Então, Lula reclama porque conhece guerrilheiros. O presidente Jair Bolsonaro vem de um meio militar e tem auxiliares militares. Isso não significa nenhum golpe. Agora, o governador Flávio Dino, Rodrigo Maia, deixem reclamar. Na quarta-feira, a CPI da Covid ouviu Jailton Batista, diretor responsável por farmacêutica que vendia ivermectina.
Antes de a sessão ser iniciada, o Jornal da Manhã entrevistou o senador titular da comissão, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Ele falou sobre a atual situação da CPI e também sobre um projeto de lei que proíbe os bancos de cobrar tarifas por serviços não utilizados pelo consumidor. Vamos acompanhar. Senador, esse projeto tem um mérito que é evitar dor de cabeça para o consumidor. Muitas vezes nós somos cobrados por serviços não prestados pelos bancos, mas a minha pergunta é o seguinte: o Senado, o Congresso Nacional como um todo, tem o poder de evitar que os bancos cometam essas irregularidades? Essa lei, assim que aprovada, se aprovada pelo Congresso como um todo, essa lei evita isso? Com certeza. Isso hoje é uma prática comum dos bancos cobrarem por serviços não prestados. Por exemplo, se você utilizar até R$500 do teu limite do cheque especial, você não paga nada. Mas acima disso você paga. Então isso é uma brincadeira, né? Hoje tem 70, 80 milhões de brasileiros que pagam, está embutido dentro do pacote e os bancos de forma te ignoram de forma olímpica. Então é uma tentativa, é por isso que todas as leis que eu procuro produzir são leis que dão resultado, tem eficácia, porque não adianta fazer espuma, fazer barulho. Todos os meus projetos, graças a Deus, eles têm um alvo. Não é que eu sou contra banco, muita gente diz, Jorginho, você é contra banco. Não, é que banco não ajuda ninguém, banco só te derruba. Meu pai dizia, cuida para sentar. O banco só é bom se o pé não estiver quebrado, o pé do banco de madeira, né? Porque geralmente o banco oferece dinheiro para quem tem dinheiro. Sempre foi assim. Então, pacote de taxas. Então, essa proibição é para que os bancos não cobrem serviço não prestado. Está disponível, não interessa, mas se o cliente não utilizou, não pode cobrar. Eu aprovei na Comissão de Assuntos Econômicos, agora vai ao plenário, não tenho dúvida que nós vamos aprovar e depois segue para a Câmara, é um PLP, precisa maioria qualificada, né? Então, sem revanchismo, sem nada disso. Nós estamos vivendo momentos difíceis e quem é que ganha mais dinheiro nesse Brasil, nesse mundo? É banco. E sacrifício ninguém faz. Quem tem que fazer é o micro pequeno empresário que está vendendo almoço para comprar janta, a dificuldade que nós estamos passando, enfim. Então, é o mínimo que a gente pode fazer. É mais um projeto para que vá ao encontro dos anseios das pessoas com dificuldade, né? E sim, vem crise, vai governo e volta governo e os bancos cada vez mais parrudo, mais gordo, com lucros e lucros e lucros. Enfim, então é um projeto, não é para ser contra banco, é para ter respeito ao consumidor, respeito ao cliente, que precisa do banco. Não tem como não fazer transação bancária, né? Senador, na sequência a pergunta de Diogo Schelp. Diogo. Nós tivemos o depoimento do tenente-coronel Elcio Bruno, que permaneceu calado em várias das perguntas dos senadores, um recurso que já foi utilizado aí por outros depoentes. Como o senhor avalia, né, o uso desse recurso de ficar calado em perguntas que até já estavam até contidas em algumas das respostas dele anteriores, e a avaliação do depoimento em si? Eu acho um despropósito isso, né? A gente vai perdendo a paciência na CPI, porque é um desfile de cara de pau, é um desfile de bobagem por parte dos dirigentes da CPI, né? Pessoas dando lição de moral, pessoas que o Brasil conhece, né? Então, eu vejo com tristeza, né, alguns militares que se prestaram a levar pela mão picareta no Ministério da Saúde, né? Coisa que não é legal, não é legal. Tentaram, muita gente, não interessava o que se fazia, gritava que tinha vacina para vencer e ia para o Ministério da Saúde. Isso causou um desgaste, um calor desnecessário. Mesmo não tendo, o governo não pagou um centavo. Então ele não tem corpo, não tem delito, entendeu? O que houve foi algumas pessoas que tentaram se aproveitar para dar golpe no governo e não conseguiram, felizmente. Então o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro não tem nenhuma mancha que gastou um centavo com vacina ou com remédio, com equipamentos que não precisava gastar. Os estados sim, os estados têm um festival de picaretagem
né, em diversos estados da federação, mas o Supremo não deixou investigar. E o Supremo é assim, ele não deixa investigar a corrupção que aconteceu nos estados e alguns municípios, e também dá alvará de boca fechada para quem não quiser falar, né? Então é um momento difícil que a gente está vivendo, a gente tem que ter paciência para superar isso, e às vezes a gente perde a paciência, né? Mas ela é fundamental para que a gente consiga terminar mais esse período da pandemia, dando palanque para alguns, fazer média, fazer discurso, fazer espuma, dizendo que é o paladino da verdade, pessoas que o Brasil conhece que não são, né? Senador, agora, Rodrigo Constantino. Eu vou voltar à questão do seu projeto de lei para os bancos, porque essa CPI realmente, relatada por Renan Calheiros, eu não consigo levar a sério. Acho que, se eu não me engano, era o escritor Mark Twain que brincava que o banco é aquele que te empresta o guarda-chuva em dia de sol e pede de volta quando começa a chover. A gente sabe que tem um problema grande de concentração bancária no Brasil. São poucos grupos que comandam e aí acabam praticando esse tipo de abuso. As fintechs chegaram para ameaçar um pouquinho isso, mas talvez não seria melhor, senador, olharmos para onde escorregamos e não onde caímos? Ou seja, o governo não deveria ter um papel maior, em vez de tentar regular os bancos e os serviços, tentar melhorar o ambiente de entrada de novos players para ter mais competição, mais concorrência nesse setor? Eu tenho atuado também nisso. Eu sou autor da lei que aprovou a empresa civil de crédito. Hoje nós estamos com mais de 1.000 no Brasil já, emprestando mais de 500 milhões. O que é isso? É você poder emprestar o teu dinheiro para você fugir do banco. Porque banco tem 5 compadres, 5 grandes bancos que sentam num café e resolvem como é que vão cobrar taxa, como é que vão deixar de cobrar, como é que é isso, como é que é aquilo. Então, eu tenho sempre procurado, né, porque quem é que não sabe que existe no Brasil inúmeras pessoas que emprestam dinheiro, o dito agiota, né? Quando o Banco Central, alguns me falaram, mas você quer então regulamentar os agiota? Eu respondi de pronto, não, eu não quero regulamentar nada, os agiotas já estão oficializados, que são os bancos, né? De forma oficial. Então, eu tenho proporcionado para que aumente o número de empresas de crédito que ofereçam. Isso barateia, isso dá competitividade. A gente sabe que o mercado é isso, mas por enquanto não é possível. Nos Estados Unidos tem 6.000 bancos, né? Banco do bairro, banco da rua, banco da esquina. Aqui no Brasil não, aqui só tem meia dúzia que manda no jogo. Eles decidem como fazer e acabou. Então eu tenho me debatido muito com isso. Tanto é que eu consegui agora na pandemia, graças ao apoio do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, e com a aprovação do Senado e da Câmara, do Congresso Nacional, aprovar o Pronamp, que emprestamos já 62 bilhões de crédito para a micro e pequena empresa, a empresa que produz, que passa por dificuldade. Então eu quero dizer a todos vocês de que não precisa ser muito severo com o banco, mas não precisa ser bonzinho com eles, porque eles não precisam de favor de ninguém, eles conseguem ganhar. Quem mais ganha dinheiro, entra governo e sai governo, crise vai crise, e o banco está sempre engordando. Então, eles não podem estar cobrando pacotes e pacotes de serviços, só disponibilizado, mas não usado. Pode cobrar quando usar. Então, esse é o espírito dessa lei. E na quinta-feira foi a vez do depoimento mais aguardado da semana, do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Em uma sessão tumultuada e repleta de interrupções, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, decidiu encerrar os trabalhos mais cedo. Posteriormente, foi informado que o deputado retornará novamente à comissão como convocado. O assunto foi discutido pelos comentaristas do 13 em 1. Vamos acompanhar. Confusão em Brasília, é hora de análise aqui dos nossos comentaristas. Meu querido Jorge Serrão, eu sou testemunha neste programa que você queria o depoimento de Ricardo Barros. E hoje aconteceu. Saudações, meus amigos e amados haters. É aquela história, né? Quando muitos não querem, alguns não brigam. E hoje foi um pouco disso que aconteceu nessa comissão de perseguição e inquisição da Covid-19. Esse deputado Ricardo Barros, líder do governo, representava uma ameaça explícita a vários políticos que estavam ali presentes.
Ele sabe tudo sobre a vida, sobre o modus operandi, sobre as relações perigosas de vários elementos da nossa CPI do Covidão. Então, o tratamento a ele inicialmente foi meio brabo, mas brabo para causar o quê? Confusão. E a confusão foi exatamente providencial para que fosse suspensa essa audiência, como acabou acontecendo. Porque não era conveniente inquirir demais Ricardo Barros, levá-lo à lona, porque isso não iria acontecer. O risco de acontecer o contrário, isso sim, era bastante plausível e previsível. Então, o que houve hoje foi mais um espetáculo de covardia da maioria dos membros dessa CPI. Quando está ali presente algum depoente poderoso, eles recolhem o flap, abanam o rabinho para baixo e se recolhem para não criar confusão. Então, Ricardo Barros representava uma ameaça aos que se dizem poderosos, perseguidores senadores dessa CPI. Foi o que aconteceu hoje. Nada. Mais um dia inútil nessa CPI. Foi patético o cancelamento desse depoimento e a promessa de que vai haver outra convocação do Ricardo Barros pode não acontecer, pode ser que não haja tempo para isso. A comissão agora tem pressa em formular logo o relatório que Renan Calheiros tem preparado para tentar indiciar o presidente Jair Bolsonaro. A pressa deles é essa, a prorrogação dessa comissão por mais tempo, como era previsto, acabou sendo um feitiço contra os aprendizes de feiticeiro. Então, ature. E para a gente ter que comentar esse saco, esse tempo, essa perda de tempo inútil, dinheiro e tempo dessa CPI, é ótimo. Quanto menos a gente tiver que falar disso, melhor. Muito bem, vamos para os Estados Unidos então conversar com o nosso Rodrigo Constantino, que já está aqui conectado. Fala, Consta, boa tarde para você. Eu queria uma análise sua sobre essa postura do Ricardo Barros, mais ofensiva. Você acha que tem que ser essa mesma postura dos depoentes na CPI, Constantino? Boa tarde, Paulo. O Ricardo Barros é um deputado experiente, né? Teve passagem importante, cargos de destaque nos governos do PT, do Temer e agora em Bolsonaro, e isso não é à toa, né? Então essa postura dele é de quem sabe de muita coisa, né? Dos meandros ali e dos detalhes e dos bastidores de Brasília, inclusive de membros presentes ali na CPI. Se é a postura adequada ou não, você me pergunta, eu acho que a mais adequada de todas eu ainda não vi na CPI, né? E aí eu acho que vai entrar para a história, vai ser meio mártir, né? Quem fizer isso, o empresário Luciano Hang, né, já parece que desejou estar nesse papel, vamos ver, né? Mas é alguém realmente tratar a palhaçada como o que ela é, né? Um circo feito como palanque para que vagabundos consigam desgastar o presidente Bolsonaro e tentar eleger de volta ao poder o mega corrupto do Lula. É disso que se trata. Qualquer outra coisa é pequena perto disso, né? Esse é o intuito dessa CPI, é para isso que ela existe. Hoje, Paulo, a gente pode resumir da seguinte forma o que aconteceu, inédito, né? Nunca foi interrompida a CPI tão rápido e tudo. A CPI arregou. A CPI arregou em português bem claro, né? Eles arregaram para Ricardo Barros. Porque Ricardo Barros rebateu as acusações ali, né? O Luiz Miranda não afirmou o que vocês dizem que ele afirmou, o presidente não poderia negar ou concordar porque não houve a afirmação, houve a pergunta, né? Ele mostrou vídeos, inclusive começou logo mostrando o vídeo do próprio Randolph pressionando pela vacina, especificamente Covaxin, né? E botando pressão atípica para trazerem logo a vacina para o Brasil, né? Então tudo isso desconcertou um pouco ali a turma que só vive de narrativa e ficaram expostos, né? Sabiam que a coisa só tenderia a piorar com o passar do tempo, então preferiram encerrar logo, né? O quanto antes. Sobre a afirmação bombástica que gerou o pretexto para encerrar, né? O depoente está certo também. É óbvio que essa CPI e esse clima persecutório, né, dificulta contratos, ainda mais que a gente sabe que as cláusulas são leoninas, no caso, por exemplo, de uma Pfizer. Imagina se fosse hoje ter que assinar o contrato, né? A gente sabe de tudo isso.
Então é óbvio que afasta, né? E é curioso que exigem muita transparência para alguns contratos, mas para outros não. A principal vacina no Brasil é feita com uma empresa acusada de pagar propina no seu país de origem, que é o país de origem da pandemia, que é uma ditadura opaca. O Butantan e o seu governador João Dória agem quase como lobista dessa vacina e ninguém pede o contrato, sequer foi publicada a fase 3 da vacina. Então, é seletiva a preocupação com transparência, como tudo, mas nessa CPI. E outra coisa é que essa narrativa de vender a CPI, a vacina como uma panaceia, a cura, e o resto como negacionismo, essa narrativa vai também ficando cada vez mais patética a cada dia. O surto está voltando e está aumentando em países como aqui, os Estados Unidos, com a variante Delta, Israel, no Brasil mesmo, no Uruguai, no Chile, tivemos problemas mesmo com a população muito mais vacinada, né? E pessoas que o Butantan e o João Dória venderam como 100% de garantia de vida, pessoas que se vacinaram, infelizmente, estão indo a óbito, né? Então, veja que o debate sério, jornalístico e científico, ele é muito diferente e se dá num nível muito distinto desse circo patético que a gente vê nessa CPI de vagabundo. Agora, Bruna, esse ponto que o Constantino traz a respeito da experiência do deputado Ricardo Barros é relevante, né? Porque a gente comentou, inclusive, aqui no 3 em 1, me lembro muito bem, se eu não me engano, acho que foi o Serrão que falava bastante disso, justamente desse adiamento desse depoimento, né? Esse depoimento já era para ter acontecido há muito tempo. Há muito tempo e hoje ele não aconteceu. Como o Serrão muito bem disse, eles deram um jeitinho de interromper a coisa o quanto antes. Agora, a gente não viu o Ricardo Barros ser intimidado, a gente viu o Renan Calheiros quietinho durante o tempo todo da CPI, né? Vamos lembrar que Ricardo Barros é alguém muito próximo ao Temer, foi aí ministro da Saúde, então é alguém que sabia como é que estava a saúde, e o Renan quietinho. E aí você tem essa inversão da narrativa que interessa a CPI quer se vender para os brasileiros, para os canais que levam a CPI a sério, né? Se a gente liga a televisão aí, em alguns canais que na verdade tem essa crise de abstinência de verba pública, a gente percebe ali as pessoas realmente falando de Renan Calheiros como se ele fosse alguém que merecesse ser levado a sério. Mas o que ocorre de fato é o seguinte, a narrativa da CPI é que ela está fazendo bem para o Brasil. E justamente o líder do governo, ele conseguiu inverter isso, dizendo, olha, essa CPI só faz mal ao Brasil, né? Afastou os compradores de vacina, inclusive. E aí foi interessante ele dizer isso, porque ele acabou revelando, pelo menos jogando na cara dos senadores, qual tem sido o papel deles. Ainda se a gente não quiser se pegar o pé da letra, vamos pensar o seguinte, o tempo que esses senadores estão jogando no lixo com uma CPI cujo relatório já está pronto, imagina se eles estivessem se dedicando para passar reformas que são importantes para o Brasil. Era isso que eles deviam estar fazendo. Então, indiretamente, a CPI, de fato, ela está prejudicando o Brasil, porque ela mantém o Senado parado, o Senado fazendo algo que é inútil, né, por razões eleitorais, entendeu? Então é um negócio muito, muito sério, e foi interessante ele ter invertido a história, porque isso realmente provocou ali, deixou todo mundo irritado. Eu não acho que foi só a encenação, não. Acho que eles ficaram irritados, porque, na verdade, ele inverteu a narrativa. Quanto à afirmação do Omar Aziz, eu acho que a gente deve comentar, porque é o seguinte, ele disse, é graças à CPI que tem vacina. Isso é uma piada. A negociação de vacina foi entre o quê? Janeiro e março, e a CPI, se eu não me engano, começou em abril. Então, assim, o cara afirmar um negócio desse, e isso passar batido pela imprensa, e as pessoas continuarem falando da CPI como se não fosse uma palhaçada, isso impressiona, né? É subestimar demais a inteligência do brasileiro médio, né? Tô falando brasileiro médio, pessoa que nem se interessa muito por política. Então, na verdade, foi muito boa a passagem do Ricardo Barros, né? Para a gente ver que com as pessoas que sabem dos segredos deles, eles se comportam como bons garotos, e não é mentira que muitos empresários vão pensar duas vezes em fazer negócio com o Brasil nesse momento, a partir dessas experiências que a gente observou na CPI, de gente sendo maltratada e precisando recorrer à STF para não passar constrangimento por parte de um bando de bandidos que querem fazer papel de xerife. Agora, Serrão, vamos ter a parte 2 dessa história, né? Porque o Ricardo Barros já foi reconvocado.
E ele tem muito a falar, tem muito a esclarecer e vai dar as respostas devidas no que for provocado. Esse, repito, é o medo de vários senadores dessa comissão. Bruna e o Rodrigo lembraram muito bem o comportamento muito calmo, muito sereno, excessivamente pacífico para um cangaceiro feudal do Nordeste do nosso senador Renan Calheiros. Estava muito recolhidinho hoje porque ele sabia que diante dele estava alguém que poderia atacá-lo. E Constantino tem toda a razão. Tomara que aconteça aí um depoimento do Luciano Hang, porque ele vai botar aquela turma ali no seu devido lugar. Estão falando muitas atrocidades, muitas besteiras, senadores atacando a honra de pessoas ilibadas com invenções, calúnias, injúrias e difamações que mereceriam um processo. Mas não adianta processá-los, porque eles têm a maldição do foro privilegiado, que é a grande desgraça política no Brasil, o que permite o conluio de sempre entre o poder supremo e essas figuras que deveriam fiscalizar a harmonia e a relação entre os poderes no Brasil. Agora, eu queria aproveitar para que o nosso programa, em nome de todos aqui, fizéssemos uma nota de repúdio em cima do que nosso Rodrigo Constantino escreveu, tuitou hoje de manhã, sobre a barbaridade que alguns funérios tentaram fazer, explorando politicamente a morte do ator Tarcísio Meira aos 85 anos. Ele tomou as 2 doses da vacina e, infelizmente, contraiu a doença que o matou. Lamentável, esse é um gigante do cinema novo e da televisão brasileira. A TV Globo e o Cinema Novo não teriam existido sem Tarcísio Meira, Otton Bastos e Glória Menezes. Esses foram os gigantes, junto também com a Ioná Magalhães. Então, esse Tarcísio Meira merece toda a nossa homenagem e é nojento o que tentaram fazer hoje, com alguns insinuando, querendo jogar que a morte do Tarcísio Meira teria que ser atribuída ao Jair Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com essas apelações, porque isso aí é uma manifestação da idiotice, da covardia, da imbecilidade, da insensibilidade, da falta de respeito com a memória de um grande ator que esse Brasil teve. Inclusive, né, Serrão, o debate hoje, a CPI hoje ficou ofuscada pela morte do Tarcísio Meira, que mobilizou o país inteiro e deixou com certeza todos nós muito tristes com essa partida de um ator que representou tanto. Não só ele, mas o próprio Paulo José ontem. Uma semana também complicada pra gente. Constantino, você me pediu a palavra, vai lá. É porque eu ia falar disso, infelizmente, Paulo. Eu estava ligado aqui no programa anterior ao nosso e estava tendo uma homenagem muito bonita a esses 2 gigantes, né, da dramaturgia. E as pessoas estão politizando tanto tudo, e essa CPI representa tão mal essa vileza, né, que não conseguem respeitar mais o luto da família, dos amigos, né, do ator. Então eu quero ler, infelizmente, tenho que fazer isso, eu quero ler aqui a transcrição integral, para não dizerem que eu estou colocando palavra na boca de alguém ou acusando. Foi o senador Alessandro Vieira que deu a notícia na CPI e fizeram, portanto, um minuto de silêncio. E eis o que ele disse: mais um desses quase 600 mil brasileiros que perderam sua vida, dentre outras coisas, porque o governo não soube fazer o trabalho na hora certa, não teve responsabilidade e seriedade para isso. O ator, como todo mundo sabe, e antes da pandemia, qualquer um que morresse de gripe, de qualquer complicação aos 85 anos, era atribuído à morte à velhice, né? Ele tinha tomado as 2 doses da vacina, né? Isso não deveria ser politizado dessa forma. Mas eu quero ler aqui 2 notas que estão circulando bastante hoje também, para mostrar só o perigo da gente trocar a ciência por qualquer outra coisa. Talvez charlatanismo, talvez curandeirismo. Uma delas diz: se vier a precisar, né, de assistência ambulatorial, os estudos clínicos indicam que 100% dos vacinados não desenvolveram formas graves da doença. Ou seja, chance 0 de morrer. Compartilhe a verdade. Essa nota é do governador João Dória acerca da vacina chinesa. E a outra é: quem tomar a vacina do Butantan terá 100% de chances de não ser hospitalizado ou de ir para uma UTI. É, portanto, segura e eficaz.
uma nota oficial do próprio Butantan acerca da sua vacina. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, Paulo, em que a imprensa, abutre, as redes sociais dominadas pelas Big Techs e sob interesses das Big Pharma, interditaram o debate. Não há mais jornalismo e não há mais ciência, porque jornalismo e ciência é fazer as perguntas incômodas. E estão politizando tudo. Para começo de conversa com esse rótulo ridículo, o sujeito que puxa da cartola a palavra negacionista, ele já está estampado na testa que é um impostor. É um impostor. Negacionista de quê? A ciência não se faz assim. Se faz com perguntas incômodas sobre riscos, benefícios. Ninguém deveria interditar um debate desses. E é o que estão fazendo. Então, eu lamento muito, para começo de conversa, a perda de 2 grandes atores. Óbvio, né? E respeito o luto da família. Agora, fazer uso político disso, que é politicagem da pior espécie, vileza pura, né? Para tentar colocar isso na conta do governo, isso já é desumano. O Semana da PAN vai ficando por aqui. Muito obrigado a você pela sua audiência. Até mais. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.